Evangelho de João, capítulo 5. Todos já acharam? Vamos ler com a guia do Santo e Bom Espírito. A cura do homem de Betesda. Algum tempo depois, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Existia em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, tendo 5 pavilhões. Neste ficava grande multidão de enfermos, cegos, mancos e paralíticos, esperando pelo movimento das águas. De certo em certo tempo, descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque depois de agitadas as águas era curado de qualquer doença que tivesse. Estava ali um certo homem enfermo, havia 38 anos. Quando Jesus o viu deitado e sabendo que estava assim havia muito tempo, perguntou-lhe: Queres ser curado? O homem enfermo queixou-se: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto estou indo, desce outro antes de mim. Ordenou-lhe Jesus: Levanta-te, apanha o teu leito e anda. Imediatamente o homem ficou curado, pegou o seu leito e andou. E aquele dia era sábado. Por isso disseram os judeus ao que fora curado: É sábado, não te é permitido carregar o leito. O homem respondeu a eles: Aquele que me curou ordenou-me: Apanha teu leito e anda. Então lhe perguntaram: Quem é o homem que te disse: Apanha teu leito e anda? Mas o homem que havia sido curado não sabia quem era, pois Jesus tinha se retirado, sendo que havia uma grande multidão naquele lugar. Mais tarde Jesus o encontrou no templo e lhe disse: Veja que já estás curado, não voltes a pecar, para que não te aconteça coisa pior. O homem partiu e disse aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. Somente até aqui, irmãos. Amém. Glória a Deus, Santo Senhor, glória a Deus. Glória a Deus. Né, irmãos, nessa passagem aqui, a gente tem a história de Jesus Cristo subindo para Jerusalém, né? E perto da Porta das Ovelhas havia um tanque chamado Betesda. De certo em certo tempo, descia um anjo naquele tanque, agitava aquelas águas e o primeiro que mergulhasse naquele tanque era curado de qualquer enfermidade. Né, irmãos? E Jesus se volta para um homem que está na beira daquele tanque há 38 anos. Né, irmãos? Ele está esperando uma oportunidade para poder mergulhar naquele tanque. Mas a sua enfermidade era uma enfermidade que o deixava em desvantagem de outras enfermidades, né? Porque ele tinha um problema de locomoção. Ele não conseguia se levantar para correr, para pular, para se jogar no tanque, né? A tradução João Ferreira de Almeida até vai colocar no título que ele é paralítico, né? Paralítico. O texto bíblico nos fala que ele é paralítico, né? Não podemos dizer que ele é paralítico, mas é para trazer um entendimento de que ele tinha um problema de locomoção, né? Para que as pessoas já logo vejam que era alguém que não conseguia levantar e andar. Então, se tivesse qualquer pessoa que andasse, passava na frente dele, né? Então você imagina um leproso, né? Seria muito mais fácil para um leproso sair correndo, se jogar na água, que até ele conseguir se arrastar para mergulhar nesse tanque, um monte de gente já havia entrado na frente dele, né, irmãos? Então a enfermidade dele deixava ele em desvantagem, né, irmãos? E nós vemos que é Jesus Cristo que vai até esse homem, né, irmãos? E todos nós, antes de nos convertermos, olhávamos para os nossos tanques, né? As pessoas estão olhando para o seu tanque, né, irmãos? O tanque, as pessoas estão esperando a alegria, estão esperando a felicidade, estão esperando a satisfação, né? As pessoas estão ali olhando para o seu tanque de água. É o dinheiro de um, é o emprego dos sonhos do outro, né? É a felicidade no relacionamento do outro, né? A pessoa já está no quarto casamento,
mas ela acha que é no quinto que vai dar certo, que ela não encontrou a metade da laranja ainda, né? Mas no quinto não é possível. Eu já aprendi muitas coisas nos outros 4 casamentos. Agora no quinto eu vou conseguir acertar. Não é possível. Vou achar a minha metade da laranja. As pessoas estão procurando alegria nos relacionamentos. Por isso que tem tanto divórcio por aí, né, irmãos? Muitas pessoas estão procurando alegria na casa própria, na realização dos sonhos. Não, quando eu tiver um sítio, se eu consigo, meu sonho é ter um sítio. Quando eu tiver um sítio, acordar assim, ouvir os passarinhos cantando, assim, coisa mais linda. Aí de repente ele compra um sítio, né, e o ladrão tá lá roubando a bomba do poço. Aí vai, meu Deus, mas eu achei que eu ia acordar ouvindo os passarinhos cantar e olha só que tribulação, o ladrão tá roubando a bomba do poço e rouba até enxada e tá roubando tudo aqui, tá causando tribulação, né? As pessoas realmente acreditam que alguma coisa nessa terra aqui vai trazer alegria, vai trazer satisfação, vai trazer o contentamento, né, irmãos? E essa é a condição de todos aqueles antes de se converterem. Todo mundo, irmãos, está olhando para o tanque lá e esperando a felicidade. Então, quando eu conseguir mergulhar nesse tanque aqui, eu receber a minha cura, aí eu vou ser feliz. Um dia vai chegar a minha hora. Não é possível. Pode chegar um dia aí que eles estão meio distraídos e ninguém percebeu que a água agitou, e quem sabe, mesmo eu demorando para me arrastar e me jogar até o tanque, quem sabe eu tenho uma oportunidade. Não é possível, né, irmão? Ele estava lá esperando uma oportunidade, só que fazia 38 anos já, sabe, irmãos? Ele poderia passar a sua vida inteira na beira desse tanque aqui sem receber sua cura, né? Provavelmente é o que aconteceria, né, irmãos? E é o que acontece se Jesus Cristo não vir na nossa vida e não mover o nosso coração. Nós vamos passar a nossa vida inteira buscando a felicidade no sítio, na casa, no dinheiro. Não, eu comprei esse sítio aqui está me dando muita tribulação, mas quando eu comprar o outro, num lugar mais seguro, numa outra cidade, aí vai dar certo. É que isso aqui não é muito bom, isso aqui, né? Eu consegui um salário de 20 mil reais, mas ainda não está dando para fazer o que eu quero. Mas quando eu conseguir um outro emprego que ganha 30, aí eu vou ser feliz. E as pessoas estão assim. E as pessoas são capazes de passar a vida inteira olhando para o seu tanque de água, né, irmãos, esperando o tão almejado dia em que vão alcançar a alegria, que vão alcançar a felicidade, a paz, a satisfação, e elas estão lá decididas a conseguir a alegria, né, irmãos? Então, se não é Jesus Cristo vir ao nosso encontro e nos trazer a paz, nos trazer a alegria, nos trazer a satisfação, sabe, irmão, nós estamos perdidos. Nós simplesmente estamos perdidos. Se não é Jesus Cristo fazer uma obra sobrenatural na nossa vida, sabe, irmão, somos nós, um paralítico aqui, esperando a felicidade no tanque, né, irmãos? E quando Jesus Cristo vai até esse homem e pergunta para ele se ele quer ser curado, quer ser curado, né? Jesus Cristo faz uma pergunta para ele, sabe? A resposta muitas vezes pode parecer óbvia, né? Quem que não quer ser curado? Quem que é paralítico que não quer ser curado? Quem, né? Tem muita gente que é doente e não quer ser curado. Sabe, irmãos, tem muita gente que ganha dinheiro com a sua enfermidade. Sabe, tem muita gente que ganha atenção com a sua enfermidade. E as pessoas gostam do dinheiro que recebem, as pessoas gostam da atenção que recebem, as pessoas não gostam de que os outros fiquem vendo eles como um pobre coitado, né? E tem muita gente que gosta, se alimenta desse tipo de coisa, e tem muita gente que não quer ser curado. Tem muita gente que finge que gostaria de ser curado, finge que gostaria de ser saudável, mas muita gente não quer ser curado. Irmãos, então não é uma pergunta tão óbvia assim, não é uma pergunta tão simples assim.
Irmãos, tem muita gente que fala que adoraria ter um emprego. Nossa, se eu tivesse um emprego, é para poder pagar minhas contas. Oh, meu Deus, isso é uma coisa maravilhosa. Você dá um emprego para ele não trabalha. Não trabalha, chega atrasado, e faz corpo mole, e falta, e pega lá atestado lá, por qualquer coisa, mas o discurso é, eu sou um coitadinho, não tenho emprego, quero dificuldade, o meu sonho, se alguém pudesse, quem conversa, o que ele quer é passar uma imagem de um pobre coitado, para que os outros vão lá, paguem as contas dele, né? Supra ele, mas quer trabalhar que nada. Ele ama estar desempregado, né, irmãos? Então há muito desse tipo de coisa. Quando Jesus Cristo pergunta para esse homem: queres ser curado? Se ele quer ser curado, sabe, é muito interessante, porque o homem não vai dizer: sim, eu quero ser curado, esse é o meu sonho, sabe, eu até sonho com isso, sabe, isso é uma coisa maravilhosa, poder andar de novo, poder correr, poder trabalhar, poder ter uma vida normal, puxa, ia ser uma coisa maravilhosa se eu pudesse. Não é isso que ele vai dizer, né, irmãos? O que ele vai dizer é: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto estou indo, desce outro antes de mim. Então olha só o que ele vai dizer. Ele vai dizer: as probabilidades de eu ser curado são muito baixas, são muito pequenas. Sabe, porque não tem ninguém para me ajudar. Sabe, ninguém quer largar o seu emprego, largar a sua vida, para ficar aqui junto comigo aqui, para me ajudar a me jogar no tanque quando a água é agitada. Então, as probabilidades são nulas, sabe? Os recursos são escassos. Sabe? Jesus estava ali, irmãos, o autor e consumador da vida. Jesus estava ali, o médico dos médicos, e ele olhando para suas probabilidades, tá, irmãos? Ele olhando para sua capacidade, ele olhando, irmãos, para circunstâncias favoráveis de pessoas que poderiam ajudá-lo. Sabe, muitos crentes, irmãos, diante das suas dificuldades, eles são assim, né, irmãos? Eles veem a dificuldade, eles olham para a dificuldade e eles pensam assim: ixi, agora eu estou perdido, não sei o que eu vou fazer agora, porque as dificuldades são terríveis, viu? As probabilidades de eu conseguir sair dessa situação, são baixas, viu? E não tem o que fazer não, meus recursos acabaram, meu dinheiro acabou, o meu intelecto não está conseguindo lidar com essa dificuldade aqui, e eu não sei o que fazer, sabe? Muitas pessoas lidam com as dificuldades assim, é como se Jesus Cristo não pudesse fazer nada, né, irmãos? Esse homem aqui, ele está falando como se Jesus Cristo fosse uma pessoa qualquer ali, que está perguntando por perguntar, mas que não pode fazer nada, sabe? Muitos crentes lidam com a situação assim, como se Jesus Cristo não pudesse fazer nada, né, irmãos? Como se ele só pudesse contar com as suas capacidades, com os seus recursos, com a sua inteligência, com a sua força, né, irmãos? E isso traz ansiedade, isso traz angústia, isso traz depressão, isso traz tudo aquilo que não presta. E o que vai acontecer, irmãos? Mesmo assim, mesmo nessa condição, Jesus Cristo vai ao encontro dele e muda a vida dele. Sabe, irmãos, porque essa é a vida de todos aqueles antes de serem chamados. Não tem ninguém, irmão, que vai ser chamado e já crê em Jesus, já é firme, já é fervoroso. Isso não existe, irmãos. Isso não existe. Sabe, muitas vezes as pessoas não têm nem alegria para congregar e agem como se tivesse alegria em Jesus, como se cresce em Jesus. Sabe, como é que as pessoas não conseguem nem congregar e crer em Jesus? Né, irmãos? É lógico que as pessoas não creem em Jesus. Né? Então o que nós vemos é Jesus Cristo mudando a vida desse homem, e é isso que acontece, irmãos, com aqueles que são chamados. Eles têm a sua vida mudada, sabe? Jesus Cristo ordenou-lhe Jesus: levanta-te, apanha o teu leito e anda.
Sabe por que nós temos a nossa vida transformada? Né, irmãos? Por que a gente não está aí vivendo a vida aí como todo mundo aí? Sabe, porque Jesus Cristo veio ao nosso encontro e moveu o nosso coração. Né, irmãos? Há uma ação sobrenatural de Deus na vida daqueles que são chamados. Sabe, Jesus dá uma ordem para esse homem, para ele se levantar, apanhar o leito e andar. Você vê, irmãos, não era uma ordem simplesmente para que ele fosse curado. Não, irmãos, era para ele ser curado, apanhar o seu leito e andar. Sabe, agora imagina, irmão, se esse homem é curado, mas ele não quer levantar, ele quer continuar ali deitado ali, como se fosse um paralítico ainda. Né, irmãos? Imagina se ele levanta, se ele é curado, ele levanta, mas ele não quer levar a cama. Não, eu vou deixar a cama aqui, deixa aqui. Imagina, né, irmãos? Então não vemos apenas uma cura, né, irmãos? Nós vemos uma mudança até mesmo no comportamento desse homem. E é isso que acontece, irmãos, quando Jesus Cristo nos chama. Sabe, irmãos, não é simplesmente o nosso coração sendo regenerado e pronto e acabou. Não, irmãos, há uma mudança no nosso comportamento. Sabe, há uma transformação no nosso comportamento. Sabe, esse homem aqui, irmãos, ele vai fazer exatamente aquilo que Jesus Cristo ordenou que ele fizesse. Sabe, muitas vezes a conversão de muitos crentes, irmãos, parece uma conversão pela metade. Sabe, irmãos, é como se eles fossem curados, mas não querem levantar. Ou eles são curados e levantam, mas eles não querem carregar a cama, né? Não, eu tenho fé de Jesus, eu creio em Jesus, mas eu continuo falando meus palavrão aí, lá em casa, lá, um xingando o outro o dia inteiro. A gente xinga um outro mesmo, a gente se ofende mesmo, mas a gente é crente, a gente caminha com Deus, a gente busca Deus, a gente se converteu, Deus chamou a gente e glória a Deus. E sabe, muitos crentes parece que, sabe, foram regenerados, mas não houve uma mudança no comportamento deles, né, irmãos? E é claro que quando Jesus Cristo nos chama, quando Jesus Cristo move o nosso coração, irmãos, sabe, há uma mudança no nosso comportamento, há uma transformação no nosso comportamento. Esse homem não poderia mais ficar vivendo, sabe, irmãos, como alguém que não conseguia andar. Então ele fez exatamente aquilo que Jesus Cristo mandou fazer. E o texto bíblico vai deixar bem claro: imediatamente o homem ficou curado, pegou o seu leito e andou. E aquele dia era sábado. Sabe, imediatamente, sabe, houve uma transformação, houve uma mudança, foi algo imediato. Só que aquele dia era sábado. E o que vai acontecer, irmãos? Por isso disseram os judeus ao que fora curado: é sábado, não te é permitido carregar o seu leito. Sabe, nós vemos, irmãos, que há um incômodo muito grande dos fariseus quando eles viram aquele homem ali carregando o seu leito. Sabe, quando Deus nos chama, quando Deus move o nosso coração, quando o nosso comportamento é afetado pelo chamado de Deus, sabe, muitas pessoas vão se incomodar. Sabe, muitas pessoas, as pessoas pensam assim: não, depois que eu vou me converter, todo mundo vai ficar feliz em casa. Todo mundo vai ficar feliz em casa que eu me converti, né, que Deus me chamou. Agora eu vou abandonar o pecado, eu vou abandonar as coisas, eu vou viver uma vida para a glória de Deus. Todo mundo vai ficar orgulhoso de mim. Não, vai nada. Vai nada, né, irmãos? Quando nós nos convertemos, sabe, irmãos, isso incomoda muita gente, sabe, irmãos, isso traz insatisfação para muitas pessoas, sabe, irmãos, isso traz muita luta, isso traz muita perseguição, sabe? As pessoas acham que não vai, depois que eu me converter tudo vai dar certo, né? As brigas lá em casa vão acabar. E não, aí que vai ter perseguição mesmo, aí que vai ter luta mesmo, aí que vai ter guerra mesmo. Então é preciso, irmãos, estarmos preparados
para esse tipo de coisa, porque se o nosso chamado é verdadeiro, se a nossa conversão é verdadeira, sabe, irmãos, a gente vai perseverar até o fim. Irmãos, a gente vai perseverar até o fim e a gente vai ficar firme até o fim, sabe? E o que acontece com muitas pessoas? Elas desanimam. Depois que elas veem que os outros não estão ajudando na sua conversão, que os outros não estão correspondendo de maneira positiva, não estão abraçando, não estão achando maravilhoso, as pessoas desistem, muitos deles desistem. Muitos deles vão dizer, não, mas eu fui caminhar com Deus, fui para viver uma vida para a glória de Deus, de repente começaram a me perseguir, né? Eu nunca fiz nada na igreja, eu sentava lá e não fazia nada, era um morto lá na igreja lá, até dormir eu dormia. Aí de repente Deus me chamou, comecei a visitar os enfermos, comecei a visitar os parados, de repente o ancião começou a perturbar, o cooperador começou a perturbar, e começou a me perseguir, e não pode não, já se viu, você está aí pregando na Bíblia aí, não pode não, porque a Bíblia é só aqui para os fariseus aqui. Quem mandou, quem que você pensa que é? Sabe, não é assim que acontece. Não é quando você está morto lá no banco, lá, que você não faz nada, você é um caro servo de Deus. Agora, quando Deus te chama de verdade, move o teu coração, você começa a trabalhar de verdade, você começa a viver uma vida para a glória de Deus, aí não, quem você pensa que é para viver uma vida para a glória de Deus? Quem você pensa que é para visitar o parado, visitar um enfermo? Quem que você pensa que é? Né? Para ficar falando da palavra de Deus por aí, né? Para falar da palavra de Deus é só a elite aqui, é só os escolhidos de Deus aqui. Quem que você pensa que é? Pode não, e vai passar ali, vai perder a liberdade. Também, o quanto disso não acontece? E muitas pessoas não conseguem lidar com esse tipo de perseguição. Sabe, muitas pessoas, ao invés de enfrentar esse tipo de coisa e continuarem vivendo uma vida para a glória de Deus, muitas pessoas simplesmente param. Simplesmente desistem, porque não parecia um chamado verdadeiro, mas ainda não era, né, irmãos? Então o chamado verdadeiro, irmãos, a gente vai aprender aqui na vida desse homem aqui, que é algo, irmãos, que faz com que nós venhamos a lidar com todas as dificuldades, né, irmãos? E quando os fariseus vão se incomodar com esse homem aqui, esse homem vai deixar bem claro, eu estou carregando o meu leito aqui, porque aquele que me curou mandou eu me levantar, andar e carregar o meu leito. E aí eles vão perguntar, mas quem que mandou você levantar, carregar o leito e andar? Quem que mandou? Sabe, ele não sabia ainda. Havia uma grande multidão ali. Assim que Jesus Cristo curou aquele homem, Jesus Cristo se retirou. Mas o que vai acontecer, irmãos, é que mais tarde Jesus encontra ele no templo e lhe disse, veja que já estás curado, não volte a pecar, para que não te aconteça coisa pior. Mais tarde Jesus Cristo encontra com esse homem no templo, curado, e Jesus Cristo vai deixar bem claro, irmãos, que não era para ele voltar a pecar para que não acontecesse coisa pior. Sabe por que ele estava naquela condição ali de paralítico? Né? Paralítico não é, ele não sabe se é paralítico, mas por que ele estava naquela condição ali, aquela enfermidade que ele não conseguia se locomover? Por causa de pecado. Sabe, Jesus Cristo não curou alguém bom, né? Uma pessoa justa, uma pessoa que merecia. Sabe, hoje em dia as pessoas ficam doentes, já reparou que as pessoas ficam doentes, as pessoas morrem, parece que é tudo servo de Deus. A pessoa viveu uma vida promíscua lá, falar, era um pai tão bom, uma mãe tão maravilhosa, era um filho tão perfeito. Não, parece que, nossa, mas era um pai maravilhoso, nossa, mas era uma mãe maravilhosa, nossa, mas era um filho perfeito, sabe? Não, irmãos, nós só temos pecadores, irmãos. Só temos pecadores e eles são pecadores, sabe? A graça de Deus, irmãos, alcançando pecadores. Jesus Cristo não está procurando chamar alguém que merece ser chamado. Deixa eu ver aqui nessa multidão de enfermos aqui, quem que merece ser chamado? Eu vou escolher esse daqui, que não pode se locomover, porque ele é uma pessoa muito boa, muito dedicada, sempre ajudou muito o próximo. Não, moço, ele era um pecador.
Sabe, irmãos, ele estava naquela condição por causa do pecado. E ele foi curado, irmãos, e Jesus Cristo vai deixar bem claro: não voltes a pecar para que não te aconteça coisa pior. Sabe, irmãos, o que de pior pode acontecer para alguém que volta para a vida de pecado? O que de pior pode acontecer? Tá, irmãos, ir para o inferno. Sabe, irmãos, isso é o que é pior que pode acontecer. Sabe, o pior não é ficar paralítico, não. O pior não é pegar uma enfermidade, não é ficar num leito de cama lá, não. O pior é ir para o inferno. Isso é o que de pior pode acontecer, né, irmãos? E isso traz bastante humildade para aqueles que são chamados, porque eles realmente são chamados pela graça, sabe? Não são chamados porque são bons, não. Eu nasci num lar cristão, né? Meus pais me levaram para a igreja desde que eu era um bebê. Então, como sempre fui uma pessoa assim voltada para as coisas de Deus, nunca fui para o mundo, né? Então Deus foi obrigado a me chamar, porque eu era uma pessoa maravilhosa, uma pessoa assim, era um crente perfeito, né? Então foi uma coisa assim automática, sabe? Eu já estava no caminho. Não, moço, só existem pecadores nascidos de Adão no pecado. Não importa se está pecando no mundo ou se nasceu em pecado dentro da igreja. Não existe circunstâncias favoráveis para alguém se converter, né, irmãos? O que nós temos é simplesmente a graça de Deus chamando aqueles a quem Ele quer chamar. Por isso que Deus chama quem Ele quer. Tem um monte de gente dentro da igreja perdida, né? Tem um monte de gente dentro da igreja que fala: meu Deus do céu, olha aqueles crentes ali, meu Deus, mas como é que pode os crentes assim? E de repente Deus chama um perdido lá no mundo. Mas como é que Deus chama um perdido no mundo e Deus não move o coração daquele irmão lá dentro da igreja? Mas como é que Deus faz uma coisa dessa? Não é aquele irmão ali não estaria numa condição melhor para ser chamado? Não tem ninguém numa condição melhor, mas todo mundo depende da graça de Deus. Todo mundo depende da misericórdia de Deus. Então, irmão, se não houver uma humildade em nós, olhando para a nossa condição miserável, nós nos tornamos arrogantes. Tá, irmão? Muitas pessoas realmente acreditam que nasceram na graça de Jesus, não é na graça da igreja, não. Muitas pessoas acham que já nasceram na graça de Jesus Cristo, já nasceram convertidos, né? Não entendem nem porque tem que batizar, porque já nasceu na graça, vai batizar para quê? Né, irmão? Só por cerimônia mesmo, por religiosidade mesmo. Muitas pessoas não fazem a mínima ideia do que é conversão, do que é novo nascimento, do que é essa ação sobrenatural de Deus movendo a vida do pecador e influenciando a sua vida, influenciando o seu comportamento. Né, irmãozinho, o que vai acontecer no fim? No fim, o homem, né, aquele que estava enfermo e foi curado, o homem partiu e disse aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. Você vê, ele não sabia quem era que tinha curado ele, né, irmãos? Mas agora ele sabe. Ele encontrou Jesus Cristo no templo, ele soube que foi Jesus Cristo que o curou, e agora, irmãos, ele está falando para os judeus que foi Jesus Cristo que o curou. Sabe, isso é muito interessante, irmãos, porque a gente vê o chamado de Jesus Cristo influenciando o seu comportamento. Sabe, irmãos, ele não está preocupado se os judeus vão gostar dele ou não. Sabe, ele está preocupado assim: e se eu falar que foi Jesus Cristo que me curou, pode dar problema isso aí, porque esses fariseus não gostam de Jesus, não. Pode dar problemas, os fariseus, isso vai pegar mal para mim, sabe? Eu quero que os fariseus me vejam como, sei lá, eu não quero que eles se voltem contra mim. Pode dar problema, porque querendo ou não, eu estou testemunhando sobre Jesus Cristo, sobre aquilo que Jesus Cristo fez, né? E estou mostrando que Jesus Cristo realmente é o Messias, é o Cristo, e isso pode dar problema. Quer saber uma coisa? Eu vou falar em nada. Vou sair de fininho, fingir que não recebi cura nenhuma e vou tocar minha vida para frente. Sabe, irmãos, mas não é isso que nós vemos, irmãos. O que nós vemos é que quando Jesus Cristo move o nosso coração, quando Jesus Cristo nos chama, o nosso comportamento, irmãos, é influenciado pelo chamado. Sabe, irmãos, e a gente não está mais preocupado com o que os outros vão achar.
E o que os outros vão achar? Eu vou pregar esse texto bíblico aqui, o que será que as pessoas vão pensar quando elas ouvirem isso aqui? O que será? Então, meu irmão, não importa o que as pessoas vão pensar, né? A verdade vai magoar aquela pessoa ali. Melhor deixar a verdade para lá. Então, irmãos, quando o nosso comportamento é influenciado, irmãos, e nós somos como esse homem aqui, ele está testemunhando a respeito de Jesus Cristo, ele está falando sobre a verdade, e não importa se as pessoas vão gostar dele, se não vão gostar, se vai ser perseguido, se não vai ser perseguido, não, mas isso não faz diferença. Irmãos, o importante é ele deixar bem claro e testemunhar a respeito daquilo que Jesus Cristo fez na vida dele. Irmãos, a verdade é a verdade e pronto, acabou. Sabe, não importa se as pessoas gostam, se as pessoas não gostam, né, irmãos? Quantas vezes, irmãos, as pessoas são rejeitadas pela verdade, são perseguidas pela verdade, quantas pessoas foram mortas pela verdade, mas perseveraram na verdade. Sabemos, mas hoje em dia, irmãos, a gente vive num mundo do politicamente correto, né, irmãos? As pessoas acham que elas não podem magoar os outros, elas acham que não podem ofender os outros, e os pregadores começam a pregar um evangelho humanista, né? Onde Deus é amor e você é uma joia preciosa, né, irmãos? E começam a afagar o ego das pessoas, ao invés de confrontar as pessoas com o seu pecado, e nós não vemos, irmãos, essa realidade na vida daqueles que foram chamados. Sabe, nós vemos eles ousados, nós vemos eles com intrepidez, nós vemos eles, irmãos, com coragem, lidando com as dificuldades, lidando com as adversidades, lidando com as pessoas. Né? Quantas vezes os fariseus tentaram calar pessoas que foram curadas, tentaram mudar aquilo que eles estavam dizendo, e eles, não, quem me curou foi Jesus e pronto, acabou. Se ele é pecador ou não, eu não sei, eu sei que ele me curou, e eles eram firmes, né, irmãos? E essa firmeza, essa coragem é muito importante na nossa vida cristã, né? Porque a falta de coragem, irmãos, a falta de ousadia faz com que venhamos a tomar atitudes erradas na presença de Deus. Por isso que a palavra de Deus fala que os tímidos não alcançarão o reino dos céus. Porque a timidez vai me fazer deturpar o texto bíblico todinho para não pregar a verdade, porque a verdade não é o que as pessoas querem ouvir. Irmãos, a timidez vai fazer com que as pessoas sejam falsas umas com as outras, porque elas não querem magoar uns aos outros. Irmãos, a timidez só vai trazer aquilo que não presta. Você não tem como estar na verdade e ser tímido, né? Imagina uma pessoa tímida sem um vendedor, sabe? Ele precisa bater na porta das pessoas, da casa das pessoas, para vender o seu produto, mas ele é tímido. Ele não consegue se comunicar muito bem, ele é tímido, ele tem vergonha. Como é que ele vai conseguir o seu sustento, afinal de contas? Sabe, mas as pessoas aprendem a vencer a timidez para ganhar o seu sustento do dia a dia, né? Mas muitas vezes elas não aprendem a vencer a timidez para caminhar na verdade, para honrar e glorificar a Deus, né, irmãos? E essa coragem, essa ousadia, irmãos, é uma das características onde o nosso comportamento é transformado na conversão. E é isso que nós estamos vendo aqui. Esse homem de pecado aqui, ele está agora testemunhando a respeito de Jesus Cristo. Né, irmãos? Ele não está testemunhando o quanto ele mereceu a cura, o quanto ele perseverou e alcançou a vitória, né? Os testemunhos hoje em dia são assim: é o que eu perseverei e alcancei a vitória, porque eu fiquei firme, e eu criei, e eu isso, e eu aquilo, e eu alcancei. Não tem o eu aqui, irmãos. É Jesus me curou, e eu estava em pecado. Eu não merecia nada, mas a graça de Jesus Cristo me alcançou. Olha só a diferença, irmãos. Sabe, essa é a nossa vida, irmãos. Não tem o eu, não tem a nossa capacidade, não tem a nossa condição, né, irmãos? É somente Jesus, sabe, irmãos? E é dessa maneira também que nós temos que viver uma vida verdadeira, porque não é o nosso eu,
Né, irmãos? É a transformação, é uma coragem, é uma ousadia que alcançamos por meio de Jesus Cristo. Né, irmão? Não é somente uma cura exterior, não é somente uma cura no nosso coração, sabe, irmãos, que não dá para ver. Não, irmãos, você percebe aqueles que foram chamados. Sabe, irmãos, eles são como o vento, né? Você não vê o vento, né? Mas você consegue sentir o vento, você vê a ação do vento balançando as árvores. Sabe, os nascidos de novo, eles são assim, eles são como o vento, sabe? Você não vê o vento, mas você percebe aqueles que estão sendo movidos pelo Espírito de Deus. É o que Jesus Cristo vai ensinar lá para Nicodemos, né, irmãos? Por isso que precisamos sempre estarmos nos policiando nas nossas atitudes, sempre nos policiando, irmãos, no nosso comportamento, né? Se é uma ousadia de alguém que está sendo chamado por Deus, né, irmãos, ou não, ou simplesmente é uma timidez, ou somos nós, de nós mesmos, né, irmãos? Porque a nossa vida, irmãos, ela está refletindo o chamado que nós tivemos. Essa é a nossa vida. Cada palavra que a gente fala está refletindo o chamado que nós tivemos. Por isso que a palavra de Deus fala que a gente vai prestar conta de cada palavra frívola que sai da nossa boca. Porque as nossas palavras não são nossas palavras. Sabe, as nossas palavras, elas são de Deus, e a gente vai ter que prestar conta de cada uma delas, porque a palavra foi nos dada para que venhamos a glorificar Deus. Então, muitas pessoas gostam de falar bobagens, muitas pessoas gostam de falar demais, e elas não param para pensar, irmãos, que as suas palavras são palavras de Deus, e elas vão prestar conta de cada uma das palavras. E esse homem aqui, irmãos, nós vemos a preocupação dele em dizer para os judeus que homem que o havia curado, porque ele já tinha falado para os judeus: o homem que me curou mandou eu levantar e pegar o meu leito e andar. Já havia falado, mas ele não sabia o nome, e ele sentiu a necessidade: não, eu preciso falar o nome da pessoa que mandou eu preciso testemunhar a respeito de Jesus, eu preciso falar o nome dele, sabe? Eu preciso dar a glória àquele que realizou essa cura, né, irmãos? E é o que ele está fazendo aqui. Ele voltou lá e falou: o homem que me curou foi Jesus Cristo. Né, irmãos? Que nós venhamos a ser como esse homem aqui, transformado nos seus pecados, né, irmãos? Que venhamos a nos preocupar em testemunhar a respeito de Jesus Cristo, né, irmãos? Seja pregando, seja lidando com dificuldades, seja lidando com adversidades, né, irmãos? Seja criando filhos, seja lidando com o esposo, com a esposa, né, irmãos? Que nós venhamos a viver uma vida para a glória de Deus. Essa é a palavra de Deus seja chamada. Amém. Juntos agradecemos a Deus em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória, Santo. Glória, Santo. Senhor Deus, em nome de teu filho amado Jesus, mais uma vez estamos aqui, prostrados aos teus pés, Senhor amado, para poder agradecer, Senhor amado, pela imensa misericórdia que tem tido conosco, Pai eterno, por mais esse ano, Pai eterno, de vitória na nossa vida, por estar no teu caminho, Pai eterno, conseguir, Senhor amado, enfrentar todas as dificuldades com a tua ajuda, Senhor amado. Deus bendito, amado, nós pedimos, Pai eterno, que seja conosco, Senhor, nos dobro, Senhor amado, e nos ajude, Senhor amado, a fazer a tua vontade, Pai eterno. Deus misericordioso, leva-nos, Senhor, para os nossos lares, Senhor amado, em paz para a nossa família, Pai eterno. Nos ajude, Senhor amado, a fazer a tua vontade. Tudo nós pedimos e te agradecemos em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, que é bendito e eterno. Amém. Glória a Deus. Glória, Santo, glória. Deus seja louvado. Amém. Amém.
Glória. Quem sempre pode chamar mais um? Ah, é. O irmão. Qual que foi o único irmão? 5,6. 56. Glória a Deus, Santo Senhor, glória a Deus. A graça do Senhor Jesus, a paz, o conselho da sua santa e bendita palavra permaneçam para sempre dentro dos nossos corações. Amém.